Já Rodrigo Garro não tem data para estrear pelo Corinthians. Augusto Melo se complicou depois de mais um depoimento para a polícia. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz novidades sobre o tema e conta também para completar as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sem perder tempo, bora direto para as notícias, começando com um giro. E a primeira informação é sobre Giuliano Bertolucci. O maior empresário em atividade no país está cobrando na justiça 78 milhões de reais do Corinthians. São 5 ações diferentes. A maior delas referente à compra do Ramiro. Só nessa operação, Bertolucci tem direito a 43 milhões de reais. Preciso contar também que Davi Luiz promete decidir após o fim de semana sobre seu futuro. São duas as principais possibilidades: Fortaleza ou Olympiacos da Grécia. Para te explicar as últimas do Corinthians, que não são positivas. José da Rocha Neto, CEO da VaideBet, prestou depoimento à polícia para falar a respeito do caso envolvendo Corinthians e VaideBet. E o CEO da casa de apostas afirmou que Alex Cassundé nunca participou em momento algum de um comissionamento na participação na negociação de 360 milhões de reais. É mais um grande tiro no pé de Augusto Melo, presidente do Corinthians, que vivia afirmando que sim, que o Alex Cassundé participou de todas as negociações, por isso teria direito a 25 milhões de reais. Vale a lembrança de que em depoimento também à polícia, o Alex Cassundé já havia admitido que não havia participado das tramitações, das negociações. Segundo José da Rocha Neto, o CEO da VaideBet, quem intermediou o acordo foi um cara chamado Toninho, produtor musical que atua em Goiânia. Ele conhecia a gente do Corinthians e fez o contato para que o José da Rocha Neto pudesse se encontrar em um hotel em São Paulo com o presidente Augusto Melo. Na oportunidade, o Corinthians pediu os 360 milhões de reais em 3 anos. No mesmo encontro, a VaideBet concordou com o valor e a partir daí tudo ficou fixado e acertado. Somente na quarta troca de e-mails, ou melhor, na quarta configuração do contrato, é que surge o nome do Alex Cassundé como intermediário. Está cada vez mais claro de que alguém do Corinthians escolheu o Alex Cassundé para receber esses 25 milhões de reais sem participação alguma. O que a polícia precisa entender é para quem esse dinheiro voltaria, porque certamente sairiam 25 milhões de reais dos cofres do Corinthians para entrar no cofre do Alex Cassundé, e ele dividiria essa grana com alguém, e é isso que a gente aguarda que a polícia seja capaz de descobrir. Só uma última: o Augusto Melo, em entrevistas no ano passado, chegou a dizer que precisou discutir e brigar muito para baixar a pedida da comissão de 20% para 7%, quando na verdade não tinha ninguém para pagar a comissão. Foi ele ou alguém do Corinthians quem criou essa figura do Alex Cassundé. Só para arrematar em relação ao Timão, Corinthians atrasou o pagamento dos salários para atletas e membros da comissão técnica referentes ao mês passado. Esse pagamento deveria ter sido feito até o 5º dia útil desse mês, o que não aconteceu. O Corinthians alega um problema com o fluxo de caixa e anuncia ou garante, não sei se dá para dizer que garante, mas pretende fazer a quitação até essa sexta-feira. Hora de falar sobre Rodrigo Garro. Corinthians não tem data para a estreia do atleta em 2025. Na próxima quinta-feira, você sabe, o Timão faz sua primeira partida da temporada no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, e já dá para cravar que o Rodrigo Garro está fora. Nicola, o que acontece? O Corinthians, nas últimas horas, divulgou que o atleta tem uma tendinopatia patelar que ele trata desde o ano passado, e que por conta disso haverá uma programação especial para o Garro, ainda sem data para a estreia. O jogador nem tem ficado concentrado no CT junto dos demais, onde é realizada a pré-temporada. E óbvio que a tendinopatia existe, mas por trás disso há uma preocupação muito grande do Corinthians em não expor o Garro depois do episódio de 2 sábados atrás. Ele acabou se envolvendo num acidente fatal, seu carro bateu com uma moto e o motociclista faleceu na hora. O Garro prestou esclarecimentos. Nessa semana, inclusive, as autoridades argentinas confirmaram que o motociclista que morreu havia testado positivo para cocaína, para maconha e havia um alto teor de álcool no seu sangue. Ele também pilotava sem capacete, sem luzes e com a sua habilitação suspensa há 2 anos. Mas tudo isso ainda repercute muito fortemente no Rodrigo Garro e o Corinthians pretende utilizá-lo somente quando ele estiver bem. Não há data para estreia do jogador na atual temporada. Só mais uma em relação ao Timão. Segue repercutindo o
o depoimento dado por José da Rocha Neto, que é o dono da VaideBet, à polícia. Nesse depoimento ele garante que o Alex Cassondé nunca participou de nenhuma movimentação, não foi intermediário do acordo, até aí nenhuma novidade. A novidade é que Toninho dos Santos, que foi apontado pelo CEO da VaideBet como o real, verdadeiro, o legítimo intermediário do acordo, o Toninho está cobrando do Corinthians e da VaideBet o pagamento da comissão. O problema é que o contrato foi rescindido muito antes do previsto, haveria um vínculo de 3 anos, mas ele não durou nem 6 meses. Luciano Acosta no Corinthians e Esportes da Sorte Patrocínio tem alguma novidade? O Luciano Acosta também está na mira do Atlético Mineiro, que entrou forte nessa parada, tá? O grande problema, tanto para o Corinthians quanto para o Atlético, é que o Acosta ganha 2 milhões de reais por mês lá no Cincinnati. E o Cincinnati não está muito afim de negociá-lo. Mas eu te diria que hoje o Atlético tá pesado nessa briga aí. Até porque, deixa eu já trazer mais uma informação. Até porque o Atlético não vai conseguir, ou está tendo muita dificuldade em fechar com o Arthur. Primeira proposta feita ao Zenit de 10 milhões de euros foi recusada. O Zenit quer 15 milhões de euros para recuperar o investimento feito. E aí o Atlético avalia como muito alta essa pedida. Vamos às informações do Corinthians, aqui no canal do Cereto. E antes de falar do mercado da bola, eu quero falar sobre a questão do patrocinador do Corinthians, que anda preocupando o Timão. Há expectativa dentro do Corinthians de que a definição sobre o espaço do patrocinador do Corinthians, do patrocinador master do Corinthians, da Esporte da Sorte, se resolva nas próximas semanas. Todo mundo sabe o que está acontecendo. A Esportes da Sorte foi vetada há uma semana pelo STF, Superior Tribunal Federal. O Superior Tribunal Federal, a Esportes da Sorte está vetada pelo STF de atuar nacionalmente. E o Corinthians corre o risco de jogar no dia 16 contra o Bragantino sem o patrocínio. O Corinthians tem recebido propostas de outras empresas no patrocinador Masters. Tem recebido propostas de outras empresas, mas quer fazer o contrato, fazer valer o contrato com a Esportes da Sorte, até porque tem tudo a ver com a questão do pagamento do Memphis Depay, né? A Esportes da Sorte paga boa parte do pagamento do salário do Memphis Depay. Então, o Corinthians tem total interesse que a Esportes da Sorte continue patrocinando a equipe do Corinthians. E quando precisou também para pagar o goleiro Hugo do Flamengo, a Esportes da Sorte deu o dinheiro, né, para o Corinthians pagar o Hugo referente à contratação junto ao Flamengo. Então, a Esportes da Sorte tem sido uma patrocinadora importante para o Corinthians. A Esportes da Sorte entrou com um pedido de liminar da Justiça para operar no Brasil até que a licença definitiva seja concedida. Então, ela entrou com um pedido de liminar na Justiça para operar no Brasil até que a licença seja concedida. Ela não tem a licença ainda concedida para atuar no Brasil, para operar no Brasil, e por isso tem esse impasse em relação ao patrocínio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas tudo deve se resolver nos próximos dias, nas próximas horas. Quero dizer também que ontem o Marcão da Fiel entrevistou no seu canal de YouTube o Vinícius Cascone, que é diretor jurídico do Corinthians, e ele falou algumas questões importantes, principalmente em relação ao salário do Fagner, né? O diretor deu entrevista ao Marcão da Fiel, que o Fagner no Cruzeiro, o Corinthians está pagando 50% do salário do Fagner, e o Cruzeiro também está pagando 50% do salário do Fagner. 50-50, metade, é o que garante o diretor jurídico do Corinthians, o Vinícius Cascone. Se é um bom negócio ou não, você deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto, dizendo se você achou que é um bom negócio ou não. O Fagner foi emprestado para a equipe do Cruzeiro até o final do ano, até o final da temporada, e o Corinthians está pagando metade dos salários do Fagner para ele jogar no Cruzeiro. Porque o Ramon Dias não queria aproveitar o Fagner no time do Corinthians. O titular é o Mateuzinho ganhou a posição do Fagner, e o Corinthians vai dar mais oportunidades para o Léo Maná. O Léo Maná, lateral direito, reserva do Corinthians, revelado nas categorias de base do clube, revelado na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, terá mais oportunidades de jogar na equipe do Corinthians. E o Vinícius Cascone também falou sobre o Maicon. Disse que o Maicon aceitou reduzir o salário para renovar o contrato com o Corinthians. Disse que o Maicon aceitou uma redução considerável do salário para renovar pela 4ª vez o contrato com o Corinthians, ele que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Era uma informação importante e que o Vinícius Cascone, diretor de futebol do Corinthians, deu na entrevista que ele concedeu ao Marcão da Fiel no canal que ele tem no YouTube. Muito bem. E sobre o mercado da bola, Luciano Acosta no Corinthians já estaria apalavrado com o Timão. Luciano Acosta, o argentino que pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. De acordo com informações trazidas pelo colega Marcos Geves, do canal Bica Galo, lá de Belo Horizonte, o canal que cobre o Atlético Mineiro, o Corinthians já teria apalavrado a contratação com Luciano Acosta. Porque
Há o interesse do Atlético Mineiro no argentino, mas o Marcos Geves trouxe a informação de que o Corinthians chegou na frente e já teria um acordo encaminhado com o jogador para esta temporada. Ainda que o próprio atleta tenha vontade de vestir a camisa do Boca Juniors, como se conta na Argentina. O time do Boca Juniors não fez nenhuma proposta para ele até aqui. Então, verbalmente, segundo informações, o Luciano Acosta já teria fechado com o Corinthians. Agora não adianta nada fechar verbalmente com o Corinthians se não fechar com o Cincinnati dos Estados Unidos. Né? O Corinthians tem que fechar o contrato com o Cincinnati dos Estados Unidos. E a contratação seria por empréstimo, porque, segundo o Transfer Market, o valor de mercado atual do Luciano Acosta é de 8 milhões de euros. Ele, que é um meia ofensivo, também pode jogar de segundo atacante. E foi indicado pelo técnico Ramon Dias para jogar no Corinthians. Jogador revelado pelo Boca Juniors, com passagem pelo Estudiantes de La Plata, já está há um bom tempo no futebol dos Estados Unidos, também teve uma passagem pelo futebol mexicano, pelo Atlas do México, pelo DC United dos Estados Unidos, e está agora no Cincinnati, onde é um dos destaques do futebol norte-americano. Luciano Acosta já estaria apalavrado com o Corinthians. O Corinthians não confirma esta informação. Aliás, o Corinthians trabalha sob sigilo absoluto neste momento. O que se sabe é que o Corinthians quer 4 reforços. Eu tenho falado aqui, tenho sido repetitivo, inclusive. O Corinthians quer um zagueiro canhoto, quer um lateral esquerdo, quer um meia atacante e quer um ponta de velocidade. São as posições que o Corinthians pretende contratar para esta temporada. Dependendo da saída de jogadores, o Corinthians pode contratar outros jogadores. Por exemplo, se o Breno Bidon for negociado, se o Yuri Alberto for negociado, aí o Corinthians pode contratar outros jogadores. Para a lateral direita, como eu disse, embora o Fagner tenha sido negociado, a intenção do Corinthians é utilizar o Léo Maná como lateral direito reserva do Mateuzinho. O Léo Maná, das categorias de base do Corinthians. Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Coringão. E se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Muito importante a sua participação, ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos que vamos.